Prefeitura de Campinas no YouTube. Esta é a Conferência das Cidades realizada em Campinas, uma das etapas da Conferência Nacional, que foi convocada no mês de fevereiro de 2024 pelo Ministério das Cidades. O tema é Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Nesse momento, nós queremos convidar à frente nosso anfitrião, o prefeito de Campinas, Dario Saad. Convidamos agora o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, José Polici Neto. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Carlos Rossini. Agora convidamos para compor a mesa o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Marcelo Colucci. Convidamos também a secretária municipal de Urbanismo, Carolina Baracá. Convidamos agora o diretor-presidente da ENDEC, Vinícius Riveretti. Agora convidamos a comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares. Representando a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas, nós convidamos para compor a mesa a senhora Andréa Struppel. E também o secretário adjunto de Habitação, Edgar Diniz. Senhor Prefeito, demais autoridades, por gentileza, queiram tomar assento. A Conferência das Cidades tem como objetivo assegurar a participação social da população e dos seus diversos segmentos na construção das políticas de desenvolvimento urbano, habitação, territórios periféricos, mobilidade urbana e saneamento básico. Nós queremos agradecer a todos os secretários municipais que estão presentes nessa noite, secretário de Trabalho e Renda, Arthur Orsi, o secretário municipal de Esportes, Fernando Vanim, também o secretário de Finanças, Aurélio Caiado, a secretária de Comunicação de Campinas, Rose Gurial Minetti, e também o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães. Temos aqui também conosco o secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires. Muito obrigado. Queremos destacar também a presença de Idelma Ferraz, que representa o professor Alberto, secretário de Gestão e Controle de Campinas. Também está conosco o secretário adjunto de Serviços Públicos, Paulo Camargo, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Gustavo Bocaletti. Também conosco o secretário adjunto de Justiça, Dr. Cláudio Pires. Agradecer aqui a presença do presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Benedito Pazinati, que está conosco. O senhor Ângelo Diniz, chinês, diretor de esportes, obrigado pela presença. Também o professor de arquitetura da PUC de Campinas, Fábio Musetti, a delegada Terezinha, ex-vereadora. Também o diretor administrativo e financeiro da SEASA, Guilherme Lobo, que representa o senhor Walter Greve. Está conosco o senhor Rodolfo de Sante, também o Marino da IMA, muito obrigado. Henri Maeda, do Conselho Municipal de Transportes. E também nós queremos destacar aqui a participação, a presença da vereadora Mariana Conte. Muito obrigado por estar conosco. Agora nós passamos a palavra ao nosso secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Marcelo Colucci. Obrigado. Boa noite a todos.
Muito obrigado pela presença, né, numa sexta-feira, pós-horário de expediente. Eu sei a dificuldade das pessoas estarem aqui, mas mesmo assim a gente conseguiu trazer bastante gente. Inicialmente, gostaria de agradecer e cumprimentar o nosso prefeito Dário, que desde o início, quando a gente tratou da questão da Conferência das Cidades, ele sempre falou para mim: Marcelo, organize uma conferência à altura da cidade de Campinas. Então, mobilize, convide as pessoas, faça uma conferência onde a gente consiga ter a maior participação popular possível. E foi isso que a gente fez, e a gente tem uma expectativa muito grande de participantes para amanhã. Agradecer o nosso vice-prefeito Vandão, que não está aqui presente, mas também deu todo o apoio a essa conferência. Ao presidente da Câmara, o vereador Rossini, que nos ajudou muito na questão da divulgação e da mobilização, também para as pessoas estarem presentes. Agradecer ao subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, José Polici Neto, que é um parceirão nosso aqui da cidade de Campinas, já está virando quase um campineiro de tanto que ele está aqui, e tem ajudado a gente em muitos assuntos, inclusive na realização dessa conferência. Gostaria de cumprimentar a todos os secretários presentes. Vou fazer na figura do secretário Fernando Caio, secretário de Transportes. Então, cumprimento a todos os secretários. Cumprimentar todos os secretários adjuntos, a quem eu faço na pessoa da Marcela, minha secretária adjunto, e que teve um papel fundamental na realização desse evento. Foi uma dedicação muito grande, tanto da Marcela como da Valquíria, que estão aqui. Com certeza, sem elas, a gente não teria realizado esse evento. Gostaria de agradecer à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que cedeu para a gente esse espaço, né, o espaço aqui do IAC. E aí eu vou agradecer na figura do diretor Marcos Landel e da promotora de eventos Joana Dark, que nos ajudou demais, tanto para a gente ter esse espaço, como em toda a organização. Gostaria também de agradecer, em especial aqui, todos os servidores da Secretaria de Planejamento, que estão focados nesse evento há praticamente um mês. E vou agradecer em especial a Érica Pacheco, a Rafaela, que trabalharam demais nisso, além da secretária Marcela. Por fim, queria agradecer também os nossos patrocinadores, que foi a Benassi, a IMA, o SEASA, a Sanasa e a Hortibox, que forneceram as frutas, águas e demais materiais. Nós estamos hoje dando início à nossa conferência da cidade, né? E aqui é importante a gente colocar, que pode dar uma confusão, né? Que a conferência nossa é a etapa municipal e da 6ª conferência das cidades. E o Estado de São Paulo chama da 7ª conferência. Por que isso acontece? Só para vocês entenderem. Na última conferência que aconteceu no ano de 2016, Campinas, né, o município, fez a etapa municipal e o Estado fez a etapa estadual, mas a gente não teve a etapa nacional. Então, nós aqui tivemos a 6ª etapa, o Estado teve a 6ª etapa, mas o Nacional não teve. Então, por isso que tem essa divergência. Então, ressaltar a importância dessa conferência, né? Então, a etapa municipal é a etapa que é onde a gente vai ouvir os munícipes de todos os problemas, todas as sugestões que serão apresentadas. Serão nomeados delegados, são 60 delegados que serão nomeados amanhã, e nós levaremos essas propostas para a conferência estadual. E aí, a partir dessa conferência estadual, serão definidas as prioridades para serem levadas à conferência estadual, nacional. Na conferência nacional, a ideia é que seja formatado o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, com a expectativa de que você consiga, o governo federal, alocar os recursos, financiamentos naquelas necessidades que forem levantadas pelos municípios. Então, a importância da nossa convenção municipal, da nossa conferência municipal, é levantar todas essas necessidades para que chegue no governo federal e ele consiga alocar esses recursos. Então,
mais uma vez, convidar a todos para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Estação Cultura, onde nós vamos fazer o dia todo, né, da conferência, onde teremos vários temas a serem discutidos, várias temáticas, a eleição dos delegados, e então todos estão convidados. E mais uma vez agradecer a presença de todos e desejar aí uma ótima conferência para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, secretário Marcelo Bolutini. Agora nós passamos a palavra ao nosso secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, José Polici Neto. Boa noite. Boa noite. Deixa eu cumprimentar o prefeito. Para mim, Marcelo, é sempre muito gostoso voltar para Campinas, porque eu tenho parte da história da minha família aqui, então para mim é sempre muito bom poder voltar para essa cidade que respira educação, respira desenvolvimento, participação social, política, então tem elementos fundamentais da constituição da nossa sociedade. Complementar meu colega, presidente da Câmara, eu sou vereador licenciado, então tenho uma paixão pelo parlamento, então dividir aqui essa paixão, mas complementar as mulheres que estão na mesa, porque elas que de fato iluminam o caminho e sabem de fato construir uma parte ponderável das políticas públicas que atinge a vida real das pessoas, né? A gente tem uma característica, os homens, de trabalhar muito com a matéria, e as mulheres trabalham muito com a essência da vida, né? Maternidade dá para a mulher algo que o homem nunca terá. Então, quero fazê-lo na amiga secretária de urbanismo, que tem me ensinado muito. A gente vai resgatar a região central de Campinas ainda para as nossas gerações, não para as futuras. A gente vai fazer com que todos os outros se orgulhem do centro das nossas cidades. E aí, aqui também ter muito orgulho do nosso centro da cidade de Campinas. Mas foi muito acertado, Marcelo e todos que estão aqui, começar dentro de um palácio imperial. A história do Brasil passa por Campinas, e quando passa por Campinas, passa pela produção agro, que tinha como principal vetor do desenvolvimento do Brasil Campinas. Não é diferente que Dom Pedro veio aqui constituir um espaço como esse. E discutir cidade não é só discutir o espaço urbano. Este talvez seja o momento mais importante que a gente deva discutir a parte urbana da cidade e a parte que protege esse ambiente urbano, que é o meio ambiente que ainda não foi tocado pelo homem. Ou se foi tocado, ainda tem características naturais para proteger o nosso desenvolvimento. As catástrofes climáticas, na realidade, são eventos extremos resultantes da nossa ocupação do ambiente. E quando a gente olha o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro há 10, 15 anos atrás, olha o que aconteceu no nosso litoral, seja na Vila Baiana há 4, 5 anos atrás, seja em São Sebastião no ano passado, 65 vidas foram desperdiçadas. Mas quando a gente olha para as cidades do Rio Grande do Sul, quando a gente olha para o Vale do Taquari, que tem 12 cidades absolutamente devastadas, que não sobrou nada, a gente passa a entender a importância de conferir o que a gente produziu de cidade. E aí não é o erro de um, o acerto do outro, não é essa a questão. O debate agora é ter uma reflexão verdadeira do que a gente vai fazer a partir de agora. Do quanto a gente vai oferecer parte daquilo que a gente interpretava que era o nosso conforto para a gente viver melhor todos juntos. E essa tarefa não pode ser feita só no ambiente técnico. É necessário que o conhecimento leigo e popular se associe ao técnico e científico para que, de fato, a sociedade ilumine o caminho daqueles que assumirão a gestão, seja legislativa, seja executiva, em 1º de janeiro do ano que vem. Então, realizar as conferências no ano e um pouquinho antes de iniciar o processo eleitoral tem uma lógica. A sociedade oferecer para todos aqueles que porventura desejem conduzir o espaço público as recomendações, orientações e os passos que devem ser dados. A gente sempre tem que lembrar, e como a minha palestra de hoje vai ser na área da habitação, o maior programa habitacional que o Brasil teve nasceu de uma conferência das cidades,
porque o movimento popular e social clamava por uma oportunidade de ter casa. A cidade de São Paulo hoje tem 52 mil moradores em situação de rua, que quando chega esse horário, que muitas vezes a gente quer ir para casa, tomar um banho, sentar na frente de uma televisão e relaxar um pouquinho, não tem um teto para proteger. Quando vai dar umas 10 horas, não tem um colchão para deitar ou uma roupa de cama para colocar sobre o corpo. E essa reflexão tem que ser feita por todos nós, onde erramos, mas também onde acertamos. É nisso que eu queria sugerir muito a reflexão de vocês. A conferência municipal, ela leva erros e acertos para a conferência estadual. Então a gente não pode deixar de compartilhar as políticas públicas que deram resultado. Tem um meio copo vazio? Tem. E a gente tem que enfrentá-lo. Mas tem um meio copo cheio. E aí eu preciso dividir com vocês. A cidade de Campinas tem muita coisa boa para ser compartilhada com o resto do Brasil. Então importa que amanhã a cidade conduzida por você, daí, consiga nos dar essa oportunidade do conjunto de acertos também, para que outras cidades possam se espelhar na relação de saneamento que foi bem construída, numa política habitacional que começa a dar respostas verdadeiras, numa capacidade de você realizar processos inovadores com parcerias público-privadas, trazendo o capital privado para tomar parte dos riscos de construção de uma cidade melhor para todos os dias. Então é com esse desejo que eu quero saudar a iniciativa que Campinas e São Paulo sempre tiveram, Campinas, cidade e estado sempre tiveram, que o Marcelo revelou algo interessante para vocês. Se São Paulo e o estado e Campinas, a cidade, estão na 7ª conferência, é porque não abdicaram a oportunidade de escutar a população lá em 2016, como não foi diferente em 2013. A participação social e popular, quando ela não é verdadeira, ela não produz um Estado melhor. Nessa decisão que a gente teve de ter um Estado zelando por todos. Então que a gente consagre isso a partir das 8, 8h30 da manhã, quando a gente vai chegar num espaço bonito lá na região central, tão bonito como esse, mas recuperado recentemente, que é um dos acertos da cidade. Então, nós temos que discutir as nossas falhas, o que a gente não acertou, mas a gente tem a tarefa também de iluminar o que deu certo para contar para outros que devam seguir os nossos caminhos. Então, parabéns Campinas, parabéns Prefeito Dário, parabéns à abertura da conferência. Muito obrigado, secretário Pólice Neto. Nós queremos destacar a presença do vereador Paulo Búfalo, que também está conosco, e do senhor Marcelo Polieri, presidente da Fundação Mata de Santa Genebra. Também destacar aqui a presença da Ângela Guiral, assessora técnica da Seclimas, que logo fará uma apresentação durante esta nossa conferência das cidades. Agora, nós vamos passar a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Carlos Rossini. Boa noite. Quero inicialmente cumprimentar o nosso prefeito, Dário Saad, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Pólice Júnior, Paulo Neto, uma alegria tê-lo aqui, secretário Marcelo Curtini, presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, Carol Baracá, nossa comandante Lourdes, André Stucchio e Edgar Diniz, e todos aqui presentes, em especial os vereadores Mariana Conte, vereador Paulo Búfalo, ex-vereador, ex-deputado Gelzinho ali do lado também, legal, recebeu aqui. E a ex-vereadora, delegada Terezinha aqui também, uma alegria tê-lo. Eu acho muito interessante e feliz essa retomada desse modelo de construção de um planejamento de cidades que o governo federal propôs, que é a partir das realizações das conferências locais, do município, estaduais, para levar para o âmbito nacional a discussão das prioridades do Brasil na área de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Certamente aqui no município, nós, nesses 2 dias, vamos nos debruçar para debater e discutir quais as prioridades do município de Campinas nas áreas de infraestrutura, transporte, trânsito, transporte, mobilidade urbana, habitação, saneamento, meio ambiente. E a partir dessa discussão, obviamente, disputar com outros municípios, outros estados, os recursos do governo federal para dotar o nosso município
da infraestrutura necessária para ele poder continuar se desenvolvendo com qualidade, para que a gente possa ser uma cidade inclusiva, uma cidade que promova também a justiça social. E se esse é um desafio enorme, esse desafio se torna ainda maior diante dessa realidade das mudanças climáticas, como lembradas aqui pelo Policy Júnior. É como pensar as cidades a partir do que pode acontecer em função dos eventos extremos que a gente já está vendo em outros locais. Aqui em Campinas também a gente tem sofrido, às vezes com chuvas intensas em curtos períodos, às vezes secas prolongadas que provocam queimada, colocam em risco a segurança hídrica da cidade. Mas, enfim, diante desse cenário desafiador, é bom a gente contar com pessoas que queiram contribuir com a nossa cidade. O Policy falou uma coisa que é importante incorporar nesse processo: o saber ou a sabedoria popular. Vocês todos devem saber, né, mas Cumbica, em Tupi-Guarani, quer dizer nuvem baixa, ou seja, local de nevoeiro. Não deveria ser o local prioritário para se instalar um aeroporto. Se talvez tivesse ouvido o povo local, talvez a decisão tivesse sido outra. Então, muitas vezes é na sabedoria, no conhecimento popular que vêm as ideias indicativas para a gente incorporar também na visão técnica, científica que a gente tem que usar para pensar a nossa cidade. Então, tenhamos todos uma boa conferência, que a gente produz o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente Luiz Rossi. Queremos destacar aqui a presença também da secretária adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Marcela Cupim. Agradecer ao Patrick e à Amanda, nossos intérpretes de Libras, e deixar mais uma vez uma saudação a você que está nos acompanhando através do canal da Prefeitura de Campinas no YouTube. Agora com a palavra o prefeito de Campinas, Dário Saad. Boa noite. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossi, saudar a mesa, o secretário de Planejamento, Marcelo Colucci, nosso secretário adjunto ao subsecretário, não sei como é que é a nomenclatura de São Paulo, José Policy Neto, de Desenvolvimento Urbano e Habitação, sem dúvida um parceiro da cidade de Campinas. Saudar a secretária Carolina, Vinícius Berete, comandante Lourdes, André Struckel, Edgar, da Secretaria de Habitação, cumprimentar os vereadores aqui presentes, o vereador Paulo Buffo, o vereador Mariano Conte. Quero cumprimentar os secretários aqui presentes, o secretário Arthur Orsi, Fernando Valim, Caiado, secretária Rose, Manuelito, presidente da Sanasa, Fernando de Caires, Marcelo da Mata de Santa Genebra. Saudar também os vereadores de outros mandatos, o delegado Terezinha, Tchauzinho, presentes também, todas as lideranças, secretários adjuntos da Prefeitura, e parabenizar, em nome do Marcelo, da equipe, toda a organização da Conferência das Cidades aqui em Campinas. Conferência importante, nós vamos discutir aqui propostas que vão ser levadas para a Conferência Estadual, mas antes eu queria fazer um agradecimento ao Policy. O secretário Policy tem sido um parceiro da cidade na habitação. Nós tínhamos uma fila de habitação aqui em Campinas que chegava a 42 mil, quase 43 mil famílias. Através do incremento do nosso programa de regularização fundiária e também dos lançamentos e parcerias com o governo do estado e também com o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, através do lançamento dos feirões e outras ações, nós chegamos a 18 mil pessoas nessa fila por uma habitação, que é muita gente ainda, mas com chance de reduzir ainda mais. Ainda mais, 42 mil pessoas aguardando um imóvel de interesse social e imóvel popular em Campinas, era muita gente. 18 mil é muito ainda, por isso que eles continuam trabalhando, logo tem mais feirões. Na verdade, o feirão da Casa Paulista, ele se soma aos subsídios Minha Casa Minha Vida e se soma à isenção de PBI da Prefeitura de Campinas e abaixa muito a renda familiar para poder adquirir um imóvel. Isso tem dado resultados associados junto com nosso programa de regularização fundiária. Quem ganha, quem tem o seu título de propriedade, a sua escritura
obrigatoriamente sai da fila de habitação quem tiver, porque um dos critérios de permanecer nessa fila é não ter nenhum imóvel no seu nome. Então, agradeço, Polis, todo esse empenho que você tem demonstrado. Campinas foi a primeira cidade a fazer esse feirão da Casa Paulista, do programa Minha Casa Minha Vida. A primeira cidade que mais fez, né, Polis? Vamos para o quarto feirão. Logo tem uma pancada aí de imóveis, além de mais 500 títulos de regularização fundiária amanhã. Certamente desses 500 que vão receber, vão sair muitos da fila de habitação também. Mas eu queria dizer que é importante a participação, é importante discutir não só a habitação, como nós estamos falando, mas a questão do meio ambiente. Campinas é uma cidade considerada o primeiro hub de resiliência pela ONU, mas precisamos avançar cada vez mais. Há um desafio imenso de obras de drenagem na cidade, que começamos a enfrentar agora com o financiamento do BNDES, mas é preciso avançar muito mais na segurança hídrica, na mobilidade urbana, discutir uma mobilidade urbana que emita menos carbono da atmosfera. É um desafio imenso essa necessidade de eletrificação da frota, mas um desafio que agora pode ser tendo colaboração do financiamento do PAC, porque o ônibus elétrico custa em torno de 3 vezes mais do que o ônibus a diesel. E isso impacta de alguma forma, alguém paga a conta. E a gente espera que não seja o passageiro, não seja a passagem de ônibus. Com esse financiamento, nós vamos ter condição de eletrificar a frota, uma parte da frota em Campinas. No caso da segurança pública, discutir o papel das cidades. A segurança pública, prioritariamente, é um dever dos estados. E isso vem mudando com os municípios assumindo responsabilidade com as guardas municipais. Até quando nós vamos ter a participação do município? Qual o limite que o município tem que ter na participação da segurança? Com guarda municipal, com monitoramento? Nós temos que discutir o papel fundamental dos municípios, principalmente os grandes municípios, vem assumindo situações que até 2, 3 décadas atrás não era atribuição do município e tendo essa função. E Campinas tem um orgulho de ter uma guarda municipal que é referência no país, e a gente se orgulha muito disso, mas é importante discutir propostas que garantam também a maior presença na segurança pública por parte do governo do Estado, também do governo federal, principalmente nos crimes federais, como tráfico de drogas e outros. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Tenho certeza que dessa conferência nós teremos propostas para encaminhar para a conferência estadual, e tenho certeza que assim a gente vai avançando. Discutir as cidades no momento de mudança, não de mudança, mas o clima já mudou, mas no momento de uma tragédia do Rio Grande do Sul é fundamental. A gente tem ali situações que mostram para a gente o que é uma mudança, o que é a realidade climática hoje, e nós temos que discutir com clareza, com transparência, qual o futuro que a gente quer. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, Polis, muito obrigado. Colutilha e sua equipe, parabéns pela organização. E vamos lá para mais uma conferência das cidades aqui em Campinas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora nós vamos desfazer a composição da mesa, pedir que fique somente à frente o nosso secretário Polis Neto, porque ele fará a primeira apresentação com o apoio do recurso audiovisual nesta conferência da cidade de 2024. Queremos agradecer também a presença do presidente da Associação Laniáquia Sustentabilidade e Cultura, Anderson Portiela, que está conosco nessa noite. Muito obrigado. Também Júlia Sonati e Mariana Sonati, que integram a mesma associação. Amanhã eles terão uma atividade extremamente importante aqui na Conferência das Cidades, uma ação sobre o lixo. Senhoras e senhores, então, com a palavra, nosso secretário adjunto, ou subsecretário, por gentileza, queira nos corrigir, Polis Neto, de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. Muito bem. Deixa eu aqui mais uma vez cumprimentar todas e todos. Eu fiquei com uma responsabilidade de tentar introduzir um tema que todos conhecem e fazê-lo em não mais de 20 minutos. Então eu vou pedir para que a organização me puxe a orelha
porque quando a gente fala de temas que a gente é apaixonado, a gente perde a hora, né? Então, tentar trazer para vocês um pouco do que tem sido esse esforço, e que em Campinas não é diferente, da gente ter abandonado a lógica de que a habitação é uma atividade que ela consegue sozinha se desenvolver, né? Então, historicamente, a gente tinha secretarias de habitação que não se relacionavam com esse desejo de produção de cidade, de desenvolvimento urbano, e que no enredo do desenvolvimento urbano encaixava a habitação. Então, uma das finalidades das cidades, e a gente precisa observar isso no curso da história, a formação das cidades se dá para produzir uma fortaleza que protege aquelas famílias que ali vão residir. Quando a gente volta ao processo de formação das cidades, a gente encontra uma sociedade nômade que era muito forte quando conseguia se deslocar com muita velocidade, e o que dava a ela essa condição de segurança era se deslocar rapidamente. Então ela não tinha um ambiente em que ela se sentia segura. São as cidades, que é muito lida como a grande invenção da sociedade contemporânea, que vai oferecer uma solução de segurança. Então as cidades nascem para dar segurança aos seus moradores. Hoje a gente vem discutindo o inverso, né? Como a gente consegue garantir segurança para quem vive em cidade. Mas a lógica de produzir cidade é uma lógica de produzir segurança, de produzir organização, e essa organização permitir produção de equidade. Então há algo na produção de cidades que é a garantia de você oferecer serviços e produtos com maior velocidade e com maior controle de equidade. Portanto, você consegue, no menor espaço, produzir mais justiça. Quando a gente olha as cidades hoje, a gente interpreta exatamente o inverso. Estão dentro das cidades e dentro das regiões metropolitanas as maiores desigualdades. E quando a gente fala em habitação, e aí eu vou começar a fechar o foco dessa breve fala para vocês, que é estimulante para o dia de amanhã, porque amanhã vocês vão discutir desenvolvimento urbano e habitação a partir destes vetores, né? O que a gente tem de déficit habitacional, o quanto a gente está conseguindo transformar déficit habitacional em demanda qualificada e espacializada, porque quando você consegue sair de um número que é capturado exclusivamente por cálculos, e você consegue identificar aquela família que está numa boa habitação, ou você consegue identificar aquela família que tem ônus excessivo com o aluguel, ou você consegue identificar uma família que mora numa residência precária, precaríssima, é que você consegue desenhar a fórmula e os custos para você zerar esse déficit. Então, enquanto a gente trabalha com um número, a gente não tem solução. Quando a gente faz o número se traduzir em famílias, e essas famílias vão ser qualificadas por aquilo que a sociedade não conseguiu entregar para este conjunto de famílias, naquele sonho de cidade que produz fortaleza e segurança para todos, que a gente começa a trazer para próximo da solução. E por que eu falo isso? A fala do prefeito ilumina um pouco esse caminho. Quando você tem um programa nacional como Minha Casa Minha Vida, que nasceu nas nossas duas primeiras conferências, então o Brasil até ali vinha de uma experiência de um BNH que começa oferecendo habitação para baixa renda, rapidamente enxerga que não consegue entregar unidades habitacionais e ter o banco como um processo de retribuição daquele dinheiro emprestado. Então a renda daquela sociedade não era capaz de suportar um processo de financiamento no modelo de banco. Você precisava, para baixa renda, ter um outro modelo de financiamento. Então o BNH deixa de oferecer unidade para a população de menor renda, passa a oferecer para quase uma classe média, e ele deixa de ser uma política social de oferta habitacional. Quando se discute o modelo do Minha Casa Minha Vida, se aceita uma outra lógica, um fundo que garante o trabalhador no seu futuro, portanto o FGTS passa a ser
um fundo que oferece recursos a juros subsidiados para a população de menor renda. E, paralelamente a isso, para aqueles que são absolutamente hipossuficientes, o Orçamento Geral da União vai lá e entrega uma unidade para uma família que não teria condições nem de ter o faixa 1, ou faixa 1,5, ou faixa 2 dentro deste processo. Então você encontrou uma forma de ter subsídio dos juros para parte de uma população gigantesca e o imóvel inteiro subsidiado por uma outra que é absolutamente insuficiente. Então as conferências da cidade produziram uma pressão no governo que devolveu uma política nacional que desembarca em todos os municípios, não de maneira igual, porque as faixas do Minha Casa Minha Vida operam de maneira diferente dependendo do tamanho do município e do tamanho e da região. Então, por região, você tem um juros incidente em cima deste financiamento diferente. No Nordeste é um, na região central é outra, no Sul e Sudeste é outra. Então você olha para o país, olha a renda que o país tem produzido, vê como essa distribuição regional se dá e você modula o subsídio que você presta a partir destes juros reduzidos. Quando você interpreta o que se faz com o Orçamento Geral da União, que você vai entregar uma oportunidade de uma família comprar uma unidade habitacional, que aí é a unidade inteira que é subsidiada, hoje são 60 parcelas de aproximadamente R$80 mês, que são pagos para você comprar uma unidade para aquele que é o hipossuficiente. Quando você olha para os outros, é um financiamento que vai garantir um imóvel de 180 a 200 mil reais. De que forma? Ele pagando durante 30 a 35 anos, dependendo da renda da família. Então, são dois processos que caminham paralelamente e que se espalham no Brasil inteiro. E como ele desembarca no município? Passando, sem dúvida nenhuma, por uma política estadual e por uma política municipal. Da mesma forma que o governo federal interpreta os estados regionalmente diferentes, e eles o são, o Estado tem que fazer a mesma coisa. Então, acertadamente, a política habitacional que hoje está adotada pelo Estado acaba por ampliar o subsídio de maneira regionalizada. Então, ele distribui esse subsídio para cidades em regiões metropolitanas, porque a pressão pelo custo da terra na região metropolitana é maior. Cidades com menos de 50 mil habitantes, em que a pressão de valor da terra é também menor, e a capital, cidade de São Paulo, que tem uma pressão que é consequente de todas as capitais que a gente tem no mundo. Então, a cidade de São Paulo tem um modelo complementar de subsídio, as regiões metropolitanas têm um modelo complementar de subsídios, e as cidades pequenas têm um outro modelo. Ele varia de 10 a 16 mil reais. E esse é um subsídio direto na família, que ele se compara à parcela da entrada. A questão mais complexa para uma família é pagar a entrada do imóvel. Ela muitas vezes tem condição de substituir pelo aluguel que ela paga neste momento o que ela vai pagar no financiamento. Muitas vezes ela tem isso. Então ela conseguiria gastar os 950, os 1.000, 1.100, reduzindo muitas vezes, inclusive, o que ela paga no imóvel, num modelo de financiamento por um período maior. 30, 35 anos. Mas qual a grande dificuldade? A grande dificuldade é que essa parcela que representa 20% da entrada que se dá, porque o modelo do Minha Casa Minha Vida não garante 100% da unidade, precisa ser dada. E ela normalmente é cobrada pelas construtoras gericadas, aquelas que estão cadastradas na Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro. De que forma? Ela negocia com a família. Então a família, nesse momento, é obrigado a encontrar 30, 35, 40 mil reais para dar essa entrada. Por que é importante a gente falar nos números, nos valores? Para que a gente entenda como o sistema nacional chega no Estado e desembarca no município e chega naquele bairro onde está ofertada uma unidade habitacional. Senão a gente não entende como essa dinâmica gera solução ou não. E eu vou falar rapidamente das três. Vou falar da Minha Casa Minha Vida, vou falar da representação fundiária e vou falar das melhorias habitacionais. Que são as três formas que você enfrenta aquilo que, ao longo dos últimos 30 anos, o IBGE vem medindo de 10 em 10 anos.
né, as 3 grandes faixas que a gente tem de debilidade habitacional, né? Quando você tem muito dinheiro que é gasto com aquela unidade, quando você tem mais de uma família morando no mesmo teto, ou quando você tem um teto que não é digno para aquela família. São essas 3 fórmulas que o IBGE acaba pesquisando, o déficit é calculado um pouco aí, e por isso que eu falei, muito importante é o dado e a informação que os municípios só têm condição de realizar, que é sair dessa informação com um cálculo que a gente acaba fazendo, inspirado nos mineiros. É a Fundação João Pinheiro que desenvolveu o cálculo do déficit no Brasil, então até a Caixa Econômica usa isso para garantir a observação do perfil do seu financiamento a partir dos recursos que vêm do FGTS, mas é muito importante a gente entender que a gente não consegue fazer a política habitacional tocar na família se a gente não rompe este dado que é oferecido pela João Pinheiro, interpretando a cidade e pesquisando as famílias. É quando a gente diz onde estão as famílias em habitação precária, qual é a renda que essas famílias têm, onde estão as famílias que moram em coabitação, o que cada família contribui para aquele modelo de coabitação, e onde estão os registros objetivos de ônus excessivo com aluguel, porque para cada um deles você tem um modelo de oferta. Como falei para vocês, é o Minha Casa Minha Vida, que se associa ao Casa Paulista, que se associa, no caso da cidade de Campinas, em uma outra oferta. É incidente ainda na compra do seu primeiro imóvel, e sempre aqui falar que isso é uma política para o primeiro imóvel. Depois que você comprou esse, você não pode mais ingressar no programa. Ele oferece para a família o primeiro imóvel, e essa família só poderá ter outro imóvel na substituição desse se quiser carregar o benefício do financiamento. Se for comprar um segundo imóvel, o benefício nenhum é carregado. Você tem que oferecer esse benefício para uma outra família. Mas o que Campinas faz? Reduz todos os custos diretos da comercialização. Então o ITBI, o ISS na obra, então tudo que o município poderia capturar com o setor econômico da construção civil que gera uma unidade habitacional, o município vai lá e diz o seguinte: ó, eu não vou capturar nenhum recurso a partir dos impostos municipais, porque é a fórmula de eu subsidiar a unidade. Então, a cidade de São Paulo, vou dar um exemplo para vocês, cobra 4% de ITBI. Você iria cobrar 4% de ITBI em cima do imóvel. No caso de São Paulo, a gente acabou também aprovando uma legislação para isentar aquela que é a habitação, a transação da habitação popular para essa primeira família. Então, você não cobra esse 4%. Caso contrário, a unidade ia ficar 4% mais cara. E todas as vezes que você deixa a unidade mais cara, você diminui o alcance da família de menor renda. Porque é essa lógica que a gente tem que fazer. Então, quando o governo federal vem com um volume de subsídio, quando é acordado um volume de subsídio do Estado e acordado um volume de subsídio do município, o que acontece? Aquela família de 3 salários mínimos poderia comprar uma unidade, mas a de 2,5 não consegue, a de 2 não consegue, a de 1,7 não consegue. Aqui em Campinas, a gente já consegue comercializar, com apoio do governo federal, com apoio do governo estadual e com apoio do governo municipal, unidades por 1,6 salários mínimos. Então, uma família que recebe 2,100, 2,200 mês está conseguindo ter acesso à sua primeira residência. Então, é muito importante entender esse modelo que está muito bem construído e a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar com legislação de regulação urbana que vai preservando áreas para habitação de interesse social. Então, qual que é a tarefa que a gente tem agora? É uma tarefa quase que de lupa. Onde estão os vazios urbanos? Como a gente faz um enfrentamento a partir do cumprimento da função social da propriedade, daquele proprietário rentista de imóvel, que não está preocupado com o desenvolvimento real da cidade, está muito mais preocupado com o seu ativo imobiliário ficar guardadinho. E aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou autor da lei em São Paulo, do cumprimento da função social da propriedade, portanto, da implantação do PEUC, que você exige que aquele imóvel, dotado de infraestrutura, que toda a sociedade pagou para ter rua ali, para passar água ali, para ter energia ali, e o proprietário insiste naquele processo de valorização e captura de mais-valia só para ele. E aí você acaba tirando uma função de cidade que o imóvel tem que cumprir. Então, este é um processo que, sem dúvida nenhuma, quando é implantado com qualidade, com responsabilidade pelo município, a gente faz com que o valor da terra para as unidades habitacionais também seja menor. Porque todas as vezes que você notifica um imóvel
e você dobra o IPTU, quadruplica o IPTU, até o que se pode, que é 15%, sem dúvida nenhuma, o valor da terra deixa de ser aquele originário. Quem comercializa a terra, que incidente em cima dela é um tributo maior do que do vizinho, sabe que essa terra que tem um imposto maior incidente tem menor valor. Então você tem que vender a sua terra mais barato, porque você não incidiu em cima dela o direito que a sociedade tem do investimento que a própria sociedade fez na cidade. Então essa é a lógica. Então, para a gente ampliar a oferta de habitação para a população de menor renda, a gente tem que usar a regulação urbana e o nosso desenho fiscal. No caso de Campinas, os dois instrumentos já estão devidamente produzidos em lei e os dois instrumentos já caminham paralelamente. Um deles, a gente tem que construir bases mais sólidas para notificação, bases mais sólidas, já está pedindo para eu já acelerar, então eu vou para os outros. Mas esse é um ponto importante, a gente observar o quanto a gente pode fazer com o processo, com a leitura objetiva da função social da propriedade. Os outros dois, que eu vou passar rapidamente, um deles é a regularização fundiária. A regularização fundiária, ela traz quase que uma lógica que você investiga socialmente se aquele lote se relaciona com aquela família há mais de 10 anos, mansa e pacificamente, fazendo com que aquela posse, que é mansa e pacífica, se traduza numa propriedade. Por que se traduzir numa propriedade importante? E aí o primeiro ponto é o ponto social. Você reconheceu que é aquela família que está vinculada àquele lote. Porque não tem valor comercial a terra urbana que não tem regularidade fundiária. Então ela não serve para dar garantia no banco, ela não serve para você utilizar em qualquer processo de financiamento. A vida fica cara se aquela terra que você só tem a posse, você não tem a propriedade. Então você tem que fazer uma pesquisa social muito importante para identificar se aquela família de fato tem relação com aquele lote. Você tem que fazer todo um estudo urbanístico e ambiental para identificar se aquela ocupação precária que está sendo transformada em um bairro vai garantir qualidade de vida para aquelas pessoas. E insisto num recorte rápido, em São Sebastião, o bairro que derreteu naquelas chuvas de sábado de carnaval era um bairro que estava em regularização fundiária e era um bairro que tinha processo passível de afastamento do risco. Para a gente ver o quanto, quando você não termina o processo de regularização fundiária e afasta o risco, você mantém o risco de pessoas que estão acreditando que aquele metro quadrado que vai ser regularizado dá segurança para aquela família. Então, quando você começa um processo de regularização fundiária e encontra este passivo da segurança, muitas vezes um passivo ambiental, você tem que ser muito rápido para enfrentar a questão do passivo da segurança. Caso contrário, você põe a família em mais risco ainda. Porque ela está achando que está num processo seguro, porque afinal está regularizando fundiariamente, por que eu vou sair daqui? E na realidade é o inverso. Enquanto você não afasta o risco e não conclui o processo de regularização fundiária, você mantém a família num risco ainda maior, porque está imaginando que está seguro. Então é muito importante entender que os processos de regularização fundiária no Brasil levam 20, 25 anos, não podem ter esse período, tem que ser processos curtos. Exatamente para se afastar o risco, fazendo os investimentos necessários, se for identificado que aquele risco de drenagem, se aquele risco hidrológico, geológico são passíveis. Então a gente tem questão ambiental, questão urbanística, questão social e uma questão jurídica, né, a origem desses terrenos. E por último, um programa que é absolutamente importante, são as melhorias habitacionais a partir dos ativos. Então a gente tem uma tarefa muito importante a ser cumprida, que é identificar o que a população já construiu de casa, mas que ainda não é casa. Ela é identificada como uma residência precária, porque falta a finalização do banheiro, falta uma área molhada de cozinha que dê qualidade para aquela família. Muitas vezes, ela, por ter sido feita por autoconstrução, ela pode ter algumas falhas de insolação, ela pode ter alguma falha de circulação e de ventilação dentro da própria casa, e que você tem condição de resolver. Trocar uma janela, trocar duas portas, terminar o banheiro. Tem casa que nem banheiro tem, usa o banheiro do vizinho. Então a lógica aqui é não jogar fora o esforço que a sociedade fez da autoconstrução e quase da autogestão daquele bairro. É lógico que você tem que investigar se chega em estrutura de saneamento,
Porque também não adianta você resolver o problema de uma casa dentro de uma região, ou de 10, 20 casas, que não dialogam com o sistema de saneamento da cidade. Então as duas têm que caminhar paralelamente. Mas é sempre muito importante lembrar que parte dos investimentos que a sociedade fez a partir da autoconstrução tem que ser lida como uma porta de saída para a qualidade habitacional. Então, quando a gente tem esses 3 vetores, o de regularização da terra, da casa já construída, a da finalização do imóvel, que não tem muita qualidade que a gente pretende que tenha para todos os moradores, e a construção de novas unidades habitacionais, com política fiscal e com política de desenvolvimento urbano, a gente pode enfrentar não mais o déficit, e sim a demanda qualificada e espacializada. E termino dizendo por que é importante investigar e pesquisar aquilo que é o déficit. Porque muitas vezes só ao investigar esta passagem de um número para um conjunto de famílias, a gente encontra a solução. E vou contar por quê. Eu estava com um prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes, na realidade 4.800. E eu perguntei para ele, lá no Palácio Bandeiras, perguntei para ele assim, prefeito de Analândia, prefeito, qual foi o último grande investimento que você fez na sua cidade? Ele atingiu 25, 30 milhões? Eu falei assim, Policy, eu nunca fiz um investimento de 30 milhões na minha cidade, nunca tive. Eu falei, então deixa eu te falar uma coisa, você veio aqui pedir 80 casas para o governador, não foi isso? Eu falei, foi. Você sabe então essas 80 famílias? Eu falei, não, mas está escrito lá que está no meu déficit, está o IBGE conseguiu apontar, aliás, é maior do que esse, eu estou pedindo só 80. Falei assim, mas se você identificar as 80 famílias, se essas famílias tiverem de 2 a 3 salários mínimos, o fundo de garantia garante essas 80 unidades, você vai fazer um investimento na sua cidade de 20 milhões. Então a solução para essas 80 famílias está na mão do dado preciso. Se você tem um dado preciso, se você organiza o dado preciso, ele é uma solução. Campinas fez isso com a Coab. A Coab vem conseguindo nos feirões colocar muita gente para dentro da unidade habitacional, porque foi investigar daquele déficit o que é demanda qualificada e espacializada, inclusive no mapa. Onde está no mapa? Está mais no Campo Grande? Está em que região? Para a gente estimular o empreendedor imobiliário, que está agencado, está lá na Caixa, esperando o recurso do Lula para fazer Minha Casa Minha Vida. Então, essa lógica do dado, da informação, produzir mais gestão, produzir mais habitação, é a recomendação que a gente traz para vocês amanhã debaterem muito na conferência. Então, como aqui a gente brincou de ser bullets para a gente conseguir, né, pequenas introduções para amanhã, isso ganhar corpo. Boa conferência amanhã, que vocês consigam identificar muitas das soluções para a cidade, mas que vocês consigam carregar também soluções para outros municípios que não conseguiram produzir algo que uma cidade que transpira educação, transpira participação social, transpira boa política, que vocês tragam à luz e nos ajudem na conferência estadual lá em São Paulo, quando a gente reunirá em mais de 300, 400 municípios, delegados eleitos democraticamente nessa jornada que vocês realizam. Portanto, boa jornada e que a habitação tem um foco muito objetivo, traduzir dado, informação e habitação digna para todo mundo. Tudo de bom. Nós temos aqui o seu dito, o seu Benedito, e ele tem a limitação 100% de perda visual, né? E eles fizeram um pedido que o senhor se descrevesse fisicamente para ele. Eu não fiz na abertura, eu sou um homem branco de 50 anos, estou ficando carequinha, estou perdendo meu cabelo com o tempo, tenho um pouco menos de 1,60 m, estou de calça preta, de camisa polo e jaqueta de couro, e o que mais importa aqui é conseguir trazer para vocês uma informação muito precisa daquilo que a gente pode produzir para a nossa cidade. Eu uso óculos, porque tem uma limitação de visão à distância, consigo ler de perto, mas à distância eu não consigo muitas vezes identificar as pessoas que se aproximam de mim, e isso é algo que a gente tem que fazer sempre. Me perdoe por ter feito isso na abertura, porque aí você me conheceria antes de conhecer minha voz, me conheceria, mas é um prazer estar do seu lado. Trazer um pouco dessa aproximação, né? Então eu peço que aos futuros palestrantes se descrevam também no início. E com isso, passo a palavra, convido agora o nosso presidente da INDEC, Vinícius Federico. E aí, vamos inverter.
e ele já começa com a sua própria descrição. Obrigada a todos. Já que assumi o microfone agora, peço também licença para saudá-los, para dar boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Fazer minha autodescrição. Bom, eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, embora muita gente ache que não, viu, Benedito? Uso óculos, estou vestido de calça bege, apertada, viu, que todo mundo fala, viu, Benedito, também. Paletó azul, camisa azul clara e... acho que é isso, né? E sapato sem meia, Benedito. Oi? Valeu. Olha, Benedito a gente já se conhece, né? Nós temos lá, sou o Vinícius, estou como presidente da INDEC. Agradecer sua presença aqui. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Parabenizar toda a equipe aí do nosso secretário Marcelo Colutini, cumprimentar todas as mulheres também em nome da nossa secretária adjunta Marcela. Olha, a fala do Policy hoje demonstra que a continuidade dos projetos que são bons, eles dão resultado, né? Prova disso é o que foi falado aqui hoje da regularização fundiária. Não é o meu tema, mas foi dado continuidade a um projeto de regularização fundiária e hoje Campinas é destaque nacional, né, na regularização fundiária. Acho que é importante a gente destacar isso, a continuidade dos projetos que são bons, eles realmente fazem diferença lá na ponta, na vida de quem mais precisa. Olha, eu confesso que eu vou fazer uma apresentação bem dinâmica, bem prática, né, porque eu gosto muito de me relacionar com a população. Vou tentar falar um pouquinho das ações, das políticas públicas, do transporte público, da mobilidade ativa, da segurança viária em dados que Campinas tem hoje aqui, nesse momento. Aqui, falando um pouquinho do transporte público, né, eu gosto de trazer dados porque as pessoas às vezes não têm consciência do que é a nossa cidade. Nós temos 428 mil usuários dia aqui no transporte público de Campinas. Mais de 15 mil viagens de ônibus são feitas diariamente aqui na nossa cidade. Mais de 15 mil. São 238 linhas de ônibus que nós temos atualmente e 93% da cidade de Campinas, seja ela área urbana ou rural, é atendida com o transporte público. Temos muito para melhorar? Com certeza, todos os dias. Mas 93% do município é atendido com a nossa rede hoje. Aqui eu fiz um resumo para vocês do cumprimento das nossas viagens em janeiro de 21 e agora em maio de 2024. Então nós cumprimos 95% e agora chegamos a quase 97,5%. E o trabalho ele não vai parar. Ele é feito para a gente chegar a 100%. Vou passar um pouquinho mais para frente o nosso caso do BRT, que é importante aqui na mobilidade urbana, né? Um transporte muito importante para a qualidade do sistema. Aqui, por que eu estou falando de uma forma resumida do transporte público? Porque nós precisamos trazer o passageiro de volta para o transporte público. E para isso a gente precisa da qualidade, da previsibilidade. E aqui está um resumo, né? Terminal Central foi requalificado depois de 36 anos. Terminal Mercado, depois de 52 anos, está em processo de revitalização, as plataformas estão sendo cobertas. Nós temos a revitalização do Terminal Barão Geraldo, Padre Anchieta e também da Estação dos Amarais. E aqui um assunto importante, que inclui o nosso amigo aqui, Benedito. Depois de muitos anos, nós vamos em todos os terminais de ônibus aqui da cidade de Campinas ter acessibilidade. Agora em agosto de 2024, nós vamos concluir toda a acessibilidade de todos os terminais de ônibus aqui na cidade de Campinas. Todos os terminais com piso direcional, né? Acho que é muito importante isso para tornar os terminais acessíveis
aqui na nossa cidade. Ainda falando um pouquinho do transporte público, nós temos uma novidade, né? Quem aqui sabe aquele pavimento que ondula na frente dos abrigos de ônibus, que atrapalha muito o motorista, o usuário? Nós temos um processo em andamento e as obras começam ainda esse mês. 50 pavimentos rígidos nós vamos fazer aqui na cidade, 149 ampliações de itinerário. Para quem está aqui pode não parecer nada, mas eu tenho aqui, por exemplo, o Xavier, que me encontrou na semana passada, lá na conferência, na abertura, e me cobrou, né? E nós imediatamente fomos até o Xavier, fizemos a fiscalização, colocamos um ônibus a mais na linha. Essa interação com a população é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade de quem usa o transporte público. Esse é um tema interessantíssimo, os abrigos de ônibus, gente. Olha isso. Até 2020, 1.956 abrigos, aquele abrigo de ônibus, aquela cobertura, 1.956 na cidade. Em 4 anos, nós fizemos 1.627. Em apenas 4 anos, instalamos abrigos de ônibus nas regiões mais afastadas da cidade, onde nunca foi instalado um abrigo de ônibus. O que foi feito de 2020 para trás, a gente quase vai fazer em 4 anos. Isso mostra a priorização, a política pública do transporte público. Fica calma, viu? São só 66 slides. Bom, aqui o prefeito nosso falou, né, da frota elétrica, que é muito importante, 25% da frota, né, 256 carros elétricos aí no programa federal. Só que é importante lembrar que isso já estava na licitação do transporte, esse número. E nós fomos até o fim da licitação. Ela foi deserta? Ela foi deserta. Mas nós fomos até o fim e conseguimos concluir o processo de licitação aqui da cidade, que é muito complexo, mas a licitação aconteceu. Infelizmente, não tivemos nenhum participante. Aqui falando um pouquinho do BRT, que eu acho que é importante vocês saberem. BRT Campo Grande, temos 4 linhas, 16 mil passageiros até o momento, 70% já está operacional. BRT Ouro Verde, mais 2 linhas já em funcionamento, 2 linhas, 8.500 passageiros dia, né, no BRT Ouro Verde. E a perimetral, apenas com 770 passageiros, 90% operacional. Por que eu trouxe o BRT aqui? Olha o índice de cumprimento do BRT aqui do lado. Ó. Nós vamos bater 100 daqui a pouco. Sabe por quê? Porque teve governo passado que teve coragem de enfrentar e fazer faixa exclusiva de ônibus para priorizar o transporte público que carrega massa. E aí a gente consegue cumprir os horários. Tá lá, ó. Vocês sabem que os maiores eixos das cidades é Campo Grande e Ouro Verde. 99,17. E a novidade que o prefeito Dário enfrentou. O BRT Campo Grande ia somente até o Terminal Mercado e o BRT Ouro Verde apenas até o Terminal Central. Nós vamos entrar no Rótula, já entramos no Rótula, já temos linhas fazendo Rótula. Então o ônibus sai lá do Terminal Campo Grande e entra no Rótula. Antes a pessoa ia ter que pegar outro veículo. E agora a gente já está fazendo, está lá. O BRT já está andando no Rótula. E acho que isso é importante. O trem intercidades, né, querendo ou não, uma grande parceria do governo do estado com os governos municipais envolvidos. Acho que isso também vai facilitar a vida de todos, né, trazendo mais qualidade para todos. E o futuro foi anunciado aí um estudo das 2 linhas lá, partindo de Campinas ao centro, ligando Campinas, Hortolândia e Sumaré. Aqui falando um pouquinho de segurança viária, né? Eu sei que pode parecer uma coisa simples, mas muda a vida de muitas pessoas, né? O trânsito e o transporte é responsável pelo desenvolvimento econômico de qualquer cidade, né? As pessoas atravessam as cidades, através das nossas vias, vão até os locais se divertir, ou seja, para rezar, enfim, para qualquer coisa elas vão utilizar o nosso sistema. Está aqui o que já foi feito. 25 semáforos sonoros, o Benedito conhece isso. Foi o primeiro a pegar o tagzinho do prefeito. Ô, Benedito, foi o primeiro a pegar o tagzinho, né? Um tag que foi desenvolvido pela INDEC, ganhou o prêmio, São Carlos já está copiando.
né? A pessoa com deficiência visual tem 25 semáforos já, que você aperta o botão, o semáforo fecha e faz um barulho, né? Para que ele possa atravessar com segurança. Vamos fazer mais 40 semáforos sonoros aqui na cidade. 57% dos semáforos centralizados. Eu quero só chamar a atenção para isso que é importante, o quanto isso faz diferença. Em 2020 era 38%, ó, 591 cruzamentos. O que é isso, semáforo centralizado? Se quebrar um semáforo aqui hoje, na frente, 57% dos semáforos eu sei se quebrou lá de dentro da INDEC. O resto eu não sei. Alguém tem que pegar o telefone e ligar. Estamos atrasados. Mas está lá, ó, até 2024, 70% será centralizado, esse ano acaba. E até 2025, está errado ali, porque a apresentação foi feita hoje numa correria louca. Até 2025, 100% dos semáforos aqui da cidade serão centralizados. Isso transforma em quê? Transforma na onda verde, que todo mundo reclama. Traz mais segurança viária, mais qualidade de vida, né? Aqui semáforo abre e fecha, o pessoal fica, né, nas avenidas aí, muitas vezes incomodados. 66 semáforos inteligentes, né, que são semáforos que identificam nos cruzamentos a quantidade de veículos que tem e ele consegue liberar mais tempo verde ou deixar mais tempo vermelho, então também é importante. Eu deixei aqui a marginais da Santos Dumont, que também o governador se comprometeu e acredito que vai acontecer. Acho que é muito importante para aquela região, as marginais da Santos Dumont finalmente vai sair do papel. Olha, aqui eu trouxe os redutores de velocidade, né, que aonde eu vou é uma coisa inacreditável. As pessoas pedem lombada, é um negócio que vocês não imaginam, né, velho? E é inacreditável a quantidade de solicitação de lombada, e antes não era feito. Nós já fizemos 512 redutores de velocidade, 22 lombofaixas, que são aquelas faixas elevadas, as obras de geometria, várias obras de geometria, direita livre, abertura de terceira faixa para melhorar a segurança viária e a fluidez viária da cidade, 1.100 rampas de acessibilidade também nesses 4 anos. As campanhas educativas, que também faz parte da conferência aí nacional, a questão da educação, as campanhas educativas que foram feitas, a John Boy Morte Zero, Desacelera, faltou 3 R's aí, que é respeite, reduza e repense, que focada nos motociclistas, e também beber e dirigir pode matar, que a gente está aqui na segunda edição. Estou acabando, viu Marcelo? Bom, eu pensando no pedestre, eu trouxe aqui, o Benedito acabou de falar, né, da Campos Sales, né? Tá ali a Campos Sales, ela está próxima do fim, né? Está na fase final de obras, né? Está na questão de paisagismo, na verdade. E a Campos Sales foi pensando no pedestre, né, em dar qualidade para o pedestre. Nós tínhamos várias bancas, vários pontos de ônibus, várias interferências, né, nas calçadas, todas elas acessíveis, todas elas com rampa de acessibilidade, todas elas foram trocadas. A revitalização da José Paulino, quem não passou lá ainda passa, está ficando muito bonita, a troca de todo o piso da José Paulino. Temos também o urbanismo tático da Delfino Sintra, que foi pensado no pedestre. Nós temos muitos idosos ali naquela região. E aqui, para finalizar, viu Marcelo, você ficar tranquilo aí. Aqui é um assunto interessante que está dentro da conferência, né, que são as ciclovias, né, aqui na cidade. E nós temos um dado importantíssimo para mostrar para o governo federal, né, para mostrar aqui para a cidade de Campinas. Até 2020, em 31 anos, foram feitos 67 quilômetros de ciclovia. Nós já chegamos em 4 anos, 4 anos não, pessoal, me desculpe, 3 anos e 6 meses, nós já fizemos 41 quilômetros de ciclofaixa, ciclovia e ciclorota. E o que é importante, que vem sendo falado bastante na conferência, a interligação com o transporte público. Olha a quantidade de ciclovias que nós fizemos interligando a uma estação do BRT,
nós temos lá na região do Campo Grande, próximo de ser entregue, lá no Campina Grande, o último bairro da cidade lá, quase divisa com Indaiatuba, Sumaré, Hortolândia, Montemor. O último bairro, ele consegue chegar no terminal Campo Grande, em breve, ainda esse mês, no terminal Campo Grande, saindo lá do último bairro até o terminal Campo Grande. Então isso é muito importante. Temos também interligação com os Amarais, com o terminal satélite Íris. Então são 41 quilômetros em 4 anos. E aqui mais 25 que estão em construção neste momento. Um exemplo aqui também de interligação lá da Mercedes-Benz, da Avenida Mercedes-Benz até o terminal Ouro Verde. São mais de 9 quilômetros interligando ao transporte público também, incentivando o uso dessa mobilidade ativa. E no total aqui 133 quilômetros. O que eu quero dizer? Nós vamos chegar até o final desse ano em 66 quilômetros. 66 quilômetros. Em 31 anos foram feitos 67. Em 4 nós vamos entregar 66 quilômetros a mais de ciclovia, ciclofaixa aqui na cidade de Campinas. Aqui é só inovação, a parte da inovação, que eu trouxe alguns exemplos. O Zona Azul Digital, a gente chegou em 2021 no governo, era no papel o Zona Azul, hoje ele é digital. Em pouco tempo a gente conseguiu transformar o Zona Azul Digital. A parceria com o Waze que nós temos, que nós conseguimos agora lançar as informações e ajudar na qualidade aí da vida das pessoas, de quem utiliza o Waze, é claro. Nós colocamos informações ali. O WhatsApp da IDEC, que ajudou muito no contato com o telefone 3731-2910, que ajudou bastante na relação com a população. E também o Botão Bela. O Botão Bela, que é uma inovação também na cidade, é um botão de emergência na luta contra o assédio dentro do transporte público. Você que se sentir assediado, você pega o seu aplicativo ali no momento, consegue chamar a Guarda Municipal, uma parceria com a Guarda Municipal, o comandante Lourdes está aqui, consegue imediatamente chamar a guarda consegue identificar o veículo através do GPS e parar o possível assediador naquele momento. Então isso é uma ferramenta muito importante também. Futuro, para a gente discutir a licitação do transporte, que a gente está nesse momento próximo de anunciar, o prefeito vai anunciar aí os próximos passos, mas devemos concluir a licitação do transporte. As estações, como eu disse, nós vamos agora construir estações BRT no centro, no Rótula, porque decidimos enfrentar o sistema do transporte público e trazer mais melhorias lá no Rótula. Então nós vamos fazer aquelas estações, 4 estações no BRT Rótula e também no Terminal Central. Terminal Campo Belo precisa de um terminal de ônibus, o projeto está pronto, também nós vamos fazer um terminal de ônibus lá no Campo Belo, mais de 20 mil usuários dia lá. Terminal Amarais, nós vamos fazer um terminal também lá na região dos Amarais, o projeto está pronto, estamos buscando verbas, já fizemos inscrição no PAC inclusive. BRT, operação agora no Vida Nova, depois das obras concluídas. No Ouro Verde, com um novo terminal que está em fase final de construção, e o Santa Lúcia em breve nós devemos já começar a utilizar, que ele já está pronto. Ampliação das campanhas educativas com ciclistas, acho que é importante, para que a gente incentive, faça pesquisas também, para que a gente incentive o uso da bicicleta. E a ampliação do sistema cicloviário não vai parar, porque eu acho que é uma política pública importante aí, para que as pessoas possam no futuro, Buenos Aires, há 10 anos atrás, não tinha ciclovia. Hoje 30% da cidade usa ciclovia, mas tem 300 quilômetros de ciclovia. Então tem um espaço ali para as pessoas com segurança utilizar. Nada disso seria possível se não fosse a equipe. Então eu queria agradecer o meu amigo, meu colega, meu irmão, o secretário de Transportes, Fernandinho. Eu chamo ele de Fernandinho, não é Fernando de Caires, viu, Colotini? Agradecer a equipe da INDEC lá, que eu não posso deixar de agradecer, a todos os funcionários, sem eles nada disso seria possível. E agradecer ao prefeito Dário, que nos dá essa condição de poder fazer o trabalho. E a população que tem participado em conjunto conosco dessas ações. Obrigado, tentei ser o mais breve possível.
nosso secretário Fernando, obrigada pela parceria. E nós damos continuidade a essa noite com tanta informação. Convido a nossa comandante da nossa guarda, com prazer, nossa comandante Maria de Lourdes, que vai trazer para nós dados, conhecimento, informação. Isso é muito importante aí. E, mais uma vez, agradecimento a toda a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Boa noite a todos, todas. Obrigada, Vinícius. Eu ia perguntar, cadê? Dito, ele deu o passador de slides, estava guardando ali para ele. Eu vou fazer minha autodescrição, já tinha batido um papo ali com o Dito, ele passou algumas dicas de como deve ser a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, bonita, viu? Muito bonita, por sinal. Estou toda vestida de azul, calça, agasalho azul, porque eu sou guarda municipal e a cor do nosso uniforme é azul, eu estou uniformizada, com um cinturão que tem um armamento do lado direito e outros materiais que eu uso no trabalho, espargidor de pimenta. Então, se alguém falar alguma coisa, desculpa. Tenho 1,60 m aproximadamente, cabelo curto, deve estar todo amassado porque eu estava de boina e aí amassa meu cabelo, que é muito liso. Tenho um pouquinho mais de 50 anos, Dito. Faço aniversário dia 22 agora, próximo. E estou com coturno preto, que é também meu material, faz parte do meu uniforme. Acho que é isso. A exemplo do Vinícius, trouxe desconfigurou um pouquinho, trouxe uma apresentação da Guarda Municipal, do trabalho que nós desenvolvemos aqui no município de Campinas. Espero que atenda no sentido de contribuir com essa importante conferência, porque segurança pública é algo muito importante na rotina do cidadão, na rotina dos serviços públicos, porque a Guarda acompanha todas as atividades, praticamente, da municipalidade. Alguns serviços, inclusive, não funcionam sem a presença do agente, do operador de segurança pública. Algumas secretarias dão muito trabalho para a gente, como a CEMURB, mas é um trabalho aí de interface muito importante e a gente busca diuturnamente garantir segurança para o cidadão em toda a sua movimentação dentro da nossa cidade. Eu trouxe, inicialmente, eu vou falar um pouco da Guarda Municipal, apresentar essa corporação para os senhores. Isso a gente faz em muitas oportunidades, para que a população possa conhecer um pouco mais dessa estrutura nossa. Então, a Guarda, ela tem... Onde que é o laser point? Não tem? Acho que eu tenho um aqui no bolso. Que tem. Eu vou usando os dois, se eu conseguir. Tal façanha. Quer que faça? Não precisa, que eu queria só sinalizar algumas. Espera aí. Sim. Então, a Guarda Municipal ela tem dois momentos importantes na sua criação, que é lá em junho de 1991, que é quando tem a lei que cria a Guarda Municipal de Campinas. Aí a gente tem um decurso de tempo, aí decorre um tempo até que em 1997, 14 de julho de 97, é implantada a Guarda Municipal na cidade de Campinas, com a formatura da primeira turma de guardas, da qual eu faço parte. O Wallace entrou no seguinte, né, Wallace? O Wallace entrou em 98. Então nós temos duas datas. A gente comemora o aniversário da Guarda Municipal, então, na data da sua implantação, que foi em 14 de julho, e, portanto, a Guarda faz aniversário junto com a cidade de Campinas, e esse ano nós completamos 27 anos de excelentes serviços prestados dentro da nossa amada cidade
Então são 27 anos de história que a gente comemora agora em 2024. Aqui um pouco do nosso organograma, também para que vocês possam ter uma noção de como a Guarda Municipal está organizada hoje. Então, a Superintendência Geral, que é representada pelo comando e subcomando da Guarda. Eu sou a comandante atualmente, pela segunda vez. Essa figurinha repetida não completa álbum, né? Mas recebi com prazer esse convite do governo Dário para ascender novamente ao posto de comandante da Guarda. E o Edilson, que é também meu colega de turma, lá de 97, é o atual subcomandante. Então, comandante, subcomandante, superintendência administrativa, de planejamento e de inteligência são superintendências que trabalham com nossas rotinas administrativas. São superintendências como a de planejamento, que trabalha na distribuição do nosso efetivo, de propor patrulhamento adequado para determinada situação, trabalha com as nossas ordens de serviços, locais que a gente precisa patrulhar, de que forma esse patrulhamento deve ser feito. Superintendência administrativa cuida de todas as nossas rotinas administrativas, folha de ponto, férias, entre outras. E a Superintendência de Estatística e Inteligência, por óbvio, fazem aí toda a leitura estatística, e isso é muito importante no desenvolvimento das ações nossas na rua, porque é a partir dos dados estatísticos levantados que nós destinamos patrulhamento ou ações para determinado local, a partir da leitura dos números que nós temos. E a inteligência, que também faz um trabalho muito importante, ajudando a elucidar crimes, ajudando a identificar grupos, pessoas, num trabalho conjunto, inclusive com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil. Então, é um trabalho muito importante que o nosso serviço de inteligência faz atualmente aqui em Campinas. A Superintendência Operacional, falo dela daqui a pouco, Comando e Controle, que é a superintendência que tem pendurado aí casinhas na Superintendência SECOM, que é o rádio. É quando o guarda despacha a ocorrência para a rua. Então o munícipe liga no nosso 153, olha, eu preciso de uma viatura aqui porque está acontecendo tal situação. O nosso SECOM despacha essa ocorrência para a viatura que estiver mais próxima. No telefone 153, que é a nossa emergência, nosso telefone de emergência, também toca aqui na Superintendência de Comando e Controle, e também onde fica a nossa central de monitoramento. Campinas é uma cidade inteligente, uma cidade bem monitorada, por câmeras espalhadas em diferentes pontos do nosso município, inclusive, que é muito importante, câmera com leitura de placas. Então, se eu tenho o meu veículo roubado, furtado, eu ligo no 153, que funciona aqui no SECOM, passo o emplacamento do meu veículo, nós vamos subir esse emplacamento nas nossas câmeras de monitoramento, e ele passando num desses radares, fazendo a leitura da placa, o Wallace vai ser acionado lá na rua, ele é superintendente operacional, para ir buscar esse veículo que passou no radar, e nós temos um índice de recuperação desses veículos, produtos de furto e roubo, muito bom. Aí eu sempre digo, quando falo desse monitoramento, que a gente precisa informar rapidamente. No caso do roubo é mais fácil, porque eu estava lá, presenciei. No caso do furto, muitas vezes a gente não sabe exatamente em que período foi que ocorreu, mas é importante ligar no 53 de imediato, informando o emplacamento. Para isso a gente tem que saber o emplacamento do veículo. Muitas vezes a pessoa não sabe, não memorizou o emplacamento, e às vezes o carro é levado com documentação, e aí vai ligar para a gente, não lembro o emplacamento do veículo. Detalhes também do carro são importantes, um adesivo, uma marca que tem, qualquer coisa que possa ajudar também a gente identificar, a hora que faz a leitura do emplacamento, se trata daquele veículo. Em veículos que são clonados,
Isso é muito importante para a gente saber qual é o veículo verdadeiro e qual é o veículo que é clone. A superintendência escolar é muito importante, nós tivemos uma atuação muito forte no município, em especial naquele período dos ataques às escolas. Campinas, felizmente, não teve nenhuma situação dessa, nós não tivemos nenhum problema relacionado a ataque em escolas, e foi um trabalho árduo, um trabalho dedicado dos nossos operadores de segurança pública, e eu vou falar do EGD também, que está relacionado aqui. Programa Guarda Amigo da Mulher, que provavelmente vocês tenham ouvido falar já, um programa reconhecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e basicamente é um programa que fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, a mulher que é vítima de violência, que tem uma MPU, uma medida protetiva de urgência, em seu favor, ela procura o programa Guarda Amigo da Mulher, ou nós a procuramos assim que essa medida protetiva chega para o programa Gama, ela passa a ser assistida pelo nosso programa, e nós vamos fazer, as nossas equipes farão visitas aos locais em que ela corre maior risco de ser alvo do seu autor de violência. Um programa absolutamente bem sucedido. E a Superintendente de Ações Especiais, que é uma especializada nossa, que tem o GAE, um grupo de ações especiais, de apoio especial, o grupo de patrulhamento com motos, o GEPOM, o GPI, que é um grupo de pronta intervenção que nós criamos na época daqueles ataques às escolas, compõe o EGD, e o CANIL, que é um CANIL renomado também, um CANIL muito eficiente. A gente presta apoio, por exemplo, ao aeroporto de Viracopos, na identificação de bagagem, de pessoas com porte de entorpecente tentando embarcar ou chegando na nossa cidade, além de apoio a outras cidades, inclusive na localização de pessoas desaparecidas. Então, um canil muito bem treinado. Esse efetivo nosso operacional todo, ele está dividido em bases operacionais. Não se preocupem que é uma introdução, mas são só 50 slides, viu, Vinícius? É menos. Então, são bases operacionais divididas, instaladas no nosso município. Então, os guardas municipais assumem o plantão nas bases operacionais e de lá eles saem para o patrulhamento dentro daquela área limitada, delimitada da sua base operacional. Então, a base norte fica na Lagoa do Taquaral. Alguns de vocês já possam ter visto. Lá também fica a nossa academia de formação. A base centro, fica lá no centro, próximo ao terminal central, na Moraes Salles. Lá também fica instalado o programa Guarda Amigo da Mulher, com a nossa sala Lilás. A base sul fica na Estrada Velha de Indaiatuba. Ali também fica o nosso estande de tiro real, porque nós temos um estande de tiro virtual na academia. Então, é a base que faz o patrulhamento em toda aquela área rural e uma boa parte urbana também. A base ambiental leste, que fica em Sousas, responsável pelo patrulhamento de toda aquela área, Sousas, Joaquim, Parque Ecológico, que a gente intensificou o patrulhamento agora por conta de uma situação de roubo que houve. Nós já intensificamos o patrulhamento já há alguns dias lá. Intensificar significa a gente destinar um patrulhamento maior para aquele local a partir do momento que houve uma situação que requer um pouco mais de atenção da segurança pública. Daqui a pouco vou apertar errado. Aí. Aqui são as diretrizes que nós vamos olhar aí, rapidamente, uma a uma, mas as diretrizes gerais de políticas de segurança pública que estão no plano diretor, e isso talvez possa servir aí de encaminhamentos para a rotina de vocês amanhã. Então, a Guarda Municipal de Campinas atende a essas diretrizes que estão previstas no plano diretor, com fiscalização intensiva para a redução da sensação de insegurança,
ampliação das políticas públicas voltadas à juventude e à prevenção da violência nas escolas, ampliação das assistências às vítimas de violência doméstica, de gênero, contra crianças e adolescentes, idosos. Vou falar meio rápido aqui porque eu descrevo mais para frente melhor. Incentivo à participação popular nos conselhos de segurança pública, redução da sensação de insegurança entre a população. A gente convida muito as pessoas nas reuniões que nós vamos. Essa semana mesmo eu estive com o secretário numa reunião com uma comunidade à noite. Estavam pleiteando algumas questões relacionadas à segurança, obviamente. E a gente sempre aproveita essa oportunidade para convidar essas pessoas a participarem dos seus conselhos de segurança pública. Infelizmente, a participação, em boa parte dos casos, ela é pequena, mas é um local adequado, indicado para se discutir questões, entre outras, de segurança, porque é um local onde participam os entes responsáveis pelos serviços da municipalidade. Participa a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, eventualmente secretários são convidados a participar. O Vinícius é um que de vez em quando é convidado por conta das questões aí que envolvem a mobilidade urbana. Era aqui, né? Aprimoramento constante do currículo dos profissionais, ampliação e melhoria do sistema de vídeo monitoramento. Hoje, esses instrumentos inteligentes, seja de monitoramento ou outras ferramentas inteligentes, são muito importantes, são um grande aliado da segurança pública, é algo que é irreversível, tende só a aumentar. Ampliação da articulação das secretarias municipais para difundir políticas públicas de combate à violência e promoção da cultura de paz. Ninguém mais do que nós quer uma cultura de paz. Ninguém mais do que os operadores de segurança pública quer uma cidade tranquila, uma cidade em que as pessoas possam transitar sem receio, que as pessoas se sintam seguras em se deslocar para suas rotinas, sejam elas quais forem, de trabalho, de lazer, de qualquer situação. Ninguém melhor que nós. Isso até é um paradoxo às vezes, porque quando a gente fala de estatística, por exemplo, dá a impressão que se a gente falar que prendeu menos do que no mês passado, a gente está trabalhando menos também. E para a gente é muito bom, são esses índices que a gente quer que caiam quando nós falamos que foram feitas menos abordagens, porque você se deparou com menos pessoas suspeitas nas ruas, ou que você precisou menos realizar esse tipo de ação. Parece que a gente trabalhou menos, que a gente está fazendo menos, quando na verdade esse que é o intuito, derrubar os números, e nós conseguimos. O primeiro quadrimestre de 2023 comparado ao primeiro quadrimestre aqui de 24, todos os índices importantes de criminalidade caíram. Homicídio, roubo, roubo de veículo, furto de veículo. Então, isso não se divulga muito, né? Mas todos os índices caíram. Isso é muito importante e, lógico, a Guarda Municipal de Campinas, com todas as suas ações, tem participação direta nessa queda dos índices. E a ampliação da articulação do município com outras esferas do governo. Vamos lá. Para o primeiro item nosso, lá do plano diretor, fiscalização intensiva para a redução da sensação de insegurança, nós temos, entre outras ações, a Operação Meu Bairro Seguro, que consiste a partir de indicadores criminais. E aí nós temos em Campinas um avanço gigantesco nos últimos anos do trabalho integrado. Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal. Nós participamos das reuniões de análise crítica nos batalhões da Polícia Militar, onde nós podemos identificar quais são os locais que exigem maior atenção por parte da segurança pública e direcionar adequadamente o nosso patrulhamento, saber se nós vamos fazer uma operação bairro mais seguro, se nós vamos intensificar o patrulhamento de outra maneira naquela região. E aí eu digo uma outra coisa que é muito importante para a segurança pública, que é a elaboração do boletim de ocorrências, ou ligar no 153, ligar no 90, informando que aconteceu algum tipo de delito, de crime naquela localidade. Porque a partir disso, desses índices, desses números
que nós levantamos, que a gente direciona patrulhamento. Às vezes eu vou conversar com algum grupo de moradores e eles dizem, nossa, porque aqui teve um furto, teve um roubo. E quando são situações de pequena monta, de pequeno valor, não faz o boletim de ocorrência, que pode ser online, não precisa ir até o distrito para fazer o BO, não faz. E eu olho nas nossas estatísticas, olho nas estatísticas que são da RAC, da reunião com a Polícia Militar, falo, mas a gente não tem índice aqui. Para mim está tudo bem aqui, não tem nada, não tem registro. Ah, a gente não fez o BO, foi uma torneira, foi alguma outra situação de pequena monta, não faz o boletim de ocorrência ou não comunica de imediato. Então, para a gente, para o operador de segurança pública, naquele lugar está tranquilo, então nós vamos intensificar as ações em outros locais que exijam maior concentração de efetivo. E nós tivemos, olha que importante, elevamos Campinas à 4ª cidade mais segura, entre aquelas com mais de 1 milhão de habitantes. Isso não é pouco. Campinas é uma metrópole, traz para a nossa população, traz para todos nós uma série de possibilidades, uma cidade que oferece muitos recursos para todos que vivem aqui, mas obviamente que uma cidade nessa proporção, com mais de 1 milhão de habitantes, também tem problemas dos mais diferentes e que a gente está buscando discutir isso aqui para aprimorar ainda mais, para que nós possamos avançar ainda mais nessa cidade tão boa de se viver que é Campinas. E isso aqui não é pouco, quando o IBGE vai dizer que é a 4ª cidade mais segura entre aquelas, no Brasil, entre aquelas com mais de 1 milhão de habitantes. E claro, a Guarda Municipal de Campinas contribuiu imensamente nesse contexto com o trabalho que a gente faz diuturnamente. Aqui os nossos números do primeiro quadrimestre, de janeiro a abril de 2024, mais de 18 mil atendimentos efetuados pela Guarda Municipal, 1.600 abordagens, 143 veículos recuperados. Falei do monitoramento, que sobe a placa do veículo, que foi alvo de furto, roubo. Aí o Wallace vai lá recuperar os carros. 1.510 atendimentos no programa Guarda Amigo da Mulher. Então são essas visitas que a gente faz às nossas assistidas para verificar se a medida protetiva de urgência está de fato sendo cumprida, e nós fazemos